Salve, gente boa! E aí, tudo bem ou não? Hã? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo calmo. Quem não tá calmo é o Bolsonaro, porque tá naquela, vai ou não vai voltar pra cadeia? Tá para decidir. Xandão tá com o papel na mão para poder assinar, determinando se ele volta para a prisão comum, lá na Papudinha, ou se ele fica na prisão domiciliar, lá na casa que ele está cumprindo pena em Brasília. Vamos falar sobre as atualizações dessa história, porque a decisão é hoje. É hoje que decide isso, nessa quinta-feira, né? Então, vamos atualizar o que está rolando, o que já rolou nessa história, para você entender quais são os riscos do Bolsonaro voltar para a cadeia. Vamos nessa? Então, beleza, vem comigo que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o português, que todo mundo entende, e assim todo mundo pode participar do debate, certo? E ó, te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar e entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de Zap, tá aqui o grupo de Zap, ó. Só apontar a câmera aqui para o QR Code e você entra no grupo e não perde nenhum conteúdo. Nada, não perde nenhum conteúdo. Então, ó, entra no grupo aí e assim, toda vez que a gente publicar alguma coisa no canal, você recebe o link lá. Sem chateação, paga nada, recebe tudo, beleza? Vamos nessa então, porque ó, a notícia mais recente é essa aqui. Papudinha já está pronta para receber Bolsonaro caso Moraes assine a ordem. Sim, a informação é de que a cela dele já foi preparada, preparadinha, né? Lençóis trocados, porque lá é o seguinte, tem cama de casal, tem fogão, tem geladeira, tem um jeito de preparar uma comida, tem filtro para beber água limpinha, tem uma varandinha. São 64 metros quadrados, você se lembra da cela do Bolsonaro, foi muito mostrada, né? Então, essa cela ficou preservada nesse período que ele está em prisão domiciliar. Ninguém foi colocado na mesma cela, foram colocados em celas diferentes e aquela lá ficou vazia. Inclusive, com alguns objetos pessoais do Bolsonaro que ficaram para trás. E esses objetos estão lá, bonitinho, para ele voltar para a cela a qualquer momento, assim que o Xandão assinar a ordem para isso. A cela foi várias vezes mantida com dada manutenção nesse período de 90 dias. Limpeza, organização, né? Tratamento de hotel para o Bolsonaro, se for necessário ele voltar. E aí o seguinte, tem esse episódio da arma aí que pode ser um problema para o Jair Bolsonaro. Esse negócio da arma tá pegando feio, né? Moraes cita falta grave e manda a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Sim, a falta grave é a história da arma que o Bolsonaro tinha. A arma foi apreendida com um policial que faz parte da segurança do Bolsonaro. O cara estava dirigindo em Brasília, passou numa blitz, foi parado, estava com duas armas. Uma dele, que é de uso profissional, beleza, registrada, bonitinha, e a outra não era dele. A arma foi apreendida e ele declarou que a arma era do Bolsonaro. Bolsonaro foi questionado e admitiu que a arma realmente era dele, né? Foi perguntado na maior cara de pau do mundo, falou o seguinte: Bolsonaro disse à Polícia do Distrito Federal que não podia ficar desarmado na domiciliar. Tem 3 mulheres em casa, então a justificativa dele, com a quantidade de seguranças que tem, né? São 8 assessores que o Bolsonaro tem que ficam lá pendurados nele de noite. Tem os policiais que ficam na porta da casa do Bolsonaro para ninguém entrar e sair. 24 horas por dia. Ele ainda vem com a justificativa de que ele precisava ter uma arma para proteger as 3 mulheres que ele tem dentro de casa. É um nível de disparate, né? Que chega de ser difícil a gente conseguir compreender como é que o sujeito tem esse tipo de pensamento e dá na maior cara de pau esse tipo de resposta. Mas, enfim, está na mão agora da Procuradoria-Geral da República. Moraes manda a PGR opinar se posse de arma por Bolsonaro em casa é motivo para encerrar a prisão domiciliar. Você viu lá, ele citou como falta grave a existência dessa arma dentro de casa. O Bolsonaro está preso dentro de casa. Está preso porque um dia ficou doente, mas se não fosse por isso, estava até hoje na Papudinha, que é o lugar que ele deve voltar, inclusive, porque do ponto de vista legal, tudo leva a crer que ele tem que ser mandado para a cadeia. Se isso vai acontecer ou não, são outros 500, né? Porque as decisões a gente sabe que elas nem sempre são pautadas só pela lei. Mas se for só pela lei, Bolsonaro volta para a cadeia. Não tem jeito para ele. Não consegue permanecer
na prisão domiciliar, né? Então, porque o que acontece? Vamos lembrar, né? Bolsonaro estava na Papudinha, estava lá cumprindo a pena dele, ficou 122 dias em prisão em regime fechado, né? Porque ele ficou 50 e poucos dias na Superintendência da Polícia Federal, 60 e poucos dias, ou 70 e poucos dias, uma coisa assim, na Papudinha. Somando tudo, dava 122 dias em regime fechado, sem contar a primeira prisão domiciliar que ele já tinha passado. Você se lembra que antes de ser preso de vez, primeiro ele foi preso em prisão domiciliar, foi colocado dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Até que ele rompeu a tornozeleira, né? E diz que as vozes da cabeça dele falavam que tinha uma escuta na tornozeleira, ele resolveu romper a tornozeleira e foi preso. E depois ficou 122 dias em cana. Mas aí o Bolsonaro ficou doente, lembra? Bolsonaro é internado na UTI com quadro de broncopneumonia. Era o que era esse negócio aí? Que ele soluça sem parar, vomita e acaba aspirando isso para o pulmão. E isso gerou uma broncopneumonia. Então ele foi internado, foi para a UTI, né? Saiu de casa direto para o hospital, assim, uma situação preocupante na época, né? E ele ficou internado, acho que 12 ou 13 dias, até se recuperar completamente. E aí os médicos recomendaram que ele fosse para casa para continuar, para terminar o tratamento da broncopneumonia. Os médicos recomendaram, fizeram lá um laudo, a defesa anexou esse laudo, pediu para o Xandão para mandar ele para casa. Xandão se compadeceu e falou: 90 dias, então, eu mando o Bolsonaro para casa. Moraes autoriza a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro por 90 dias. E disse, já que ele está doente, não pode receber visita, e de fato ele não recebeu visita nenhuma nesse período todo, só as visitas normais, né? Gente da família e as pessoas que moram na casa, fora isso, visita de político, não teve nenhuma nesse período que ele está em casa, justamente porque está proibido pela justiça. E agora termina o prazo quando? Quinta-feira agora. O Bolsonaro, nesse período que ele estava na prisão domiciliar, depois que ele foi internado, ele voltou a se internar para fazer uma cirurgia no ombro. A cirurgia no ombro de Bolsonaro é concluída em tendo quadro. Ele estava com um problema no ombro, enfim, e reclamando de dor no ombro. Xandão autorizou, então tá bom, quer fazer uma cirurgia? Faça a cirurgia e volte para a prisão domiciliar, né? E então a última, isso aqui foi em maio, né? Dia 1º de maio, se não me engano, foi o dia da cirurgia do ombro do Jair Bolsonaro. Foi a última vez que ele se hospitalizou. De lá para cá, ele está em casa, tranquilo, calmo e sossegado, jogando videogame. Se bem que né, não deve jogar videogame, não. Mas vendo futebol, que a gente sabe que ele já declarou que fica vendo futebol o dia inteiro. Enfim. E esse é o tipo de prisão numa mansão, né, com toda a comidinha disponível, com todo o conforto de um sofazão bem confortável, mesmo bem aconchegante. Essa é a prisão do Jair Bolsonaro nesse momento, né? Só que o prazo termina nessa quinta-feira. O prazo da prisão domiciliar de Bolsonaro termina na quinta. A prorrogação depende de Moraes. E aí a defesa correu para pedir rapidamente que ele fosse para a prisão domiciliar, ou melhor, que ele permanecesse em prisão domiciliar. Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prorrogação da prisão domiciliar. Anexaram os documentos médicos, que os médicos que acompanham o Bolsonaro anexaram dizendo como é que ele está, qual é o estado de saúde, que ele precisa de acompanhamento médico contínuo e coisa e tal. Nada que não possa acontecer dentro da cadeia. Pode acontecer tranquilamente lá dentro, sem problema nenhum, porque inclusive lá ele ficava com o médico 24 horas à disposição, né? Então, a defesa argumentou que a saúde dele ainda está muito frágil e que ele precisa continuar em prisão domiciliar para se fazer um acompanhamento mais adequado, que ele continua soluçando, que o quadro de soluço dele não para nunca, né? E por conta disso ele não poderia voltar para a prisão comum, que ele fica sozinho na prisão, não poderia ficar. Lembrando, durante o período que o Bolsonaro esteve na prisão, ele foi visitado pelos médicos 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia, tá? Isso, e com o médico disponível 24 horas, uma ambulância lá disponível 24 horas. Se o Bolsonaro precisasse rapidamente, o primeiro socorro chegaria em segundos, né? Porque estava todo um aparato médico à disposição dele na cadeia. Ele poderia também ser mandado para um hospital penitenciário, que é onde o preso doente cumpre pena,
né? Poderia, sim, está na lei de execuções penais, essa é uma possibilidade também, mas aí seria querer demais, né? Eu acho que aí nem o Xandão ia querer mandar o Bolsonaro para um hospital penitenciário, porque aí, enfim, isso ia gerar uma confusão tremenda. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem de oficial em relação à saúde do Bolsonaro? A última perícia médica, que foi feita em fevereiro deste ano, uma perícia, uma junta médica da Polícia Federal se reuniu, fez todos os exames que você puder imaginar no Bolsonaro, consulta clínica, entrevista, exames laboratoriais, exames de imagem, tudo. Deram um check-up geral no Bolsonaro para determinar qual é o quadro de saúde dele. Se ele podia ou não podia ficar na prisão comum. O resultado desse laudo, e assim, médicos da Polícia Federal, né? Não são médicos contratados pelo Bolsonaro que elaboraram esse laudo, não. Foi determinado pela Justiça que uma junta médica da Polícia Federal fizesse todos os exames e conversasse com os médicos dele também e tudo mais, né? Perícia médica conclui que Bolsonaro tem doenças crônicas, mas não precisa de hospital. Ou seja, sim, nós admitimos que ele soluça, que ele tem os problemas de saúde dele que foram provocados lá pelas sequelas da facada, né? É preciso ter um acompanhamento médico razoável, mas não, ele pode sim cumprir pena na cela da Papudinha tranquilamente, principalmente porque tem todo o acompanhamento médico. Isso é o que disseram os médicos da Polícia Federal na última vez que ele foi realmente avaliado de forma independente. Depois, a partir daí, né, quando ele estava preso, semanalmente, toda sexta-feira, havia um relatório médico dos médicos do SUS, lá, do governo de Brasília, que foram destacados para trabalhar nos plantões lá para atender o Bolsonaro. Toda sexta-feira eles faziam um relatório informando qual era a condição de saúde do Jair Bolsonaro. Então, sexta-feira, falava quantas vezes ele foi visitado pelos médicos, né, quantas vezes ele tomou remédio, se não tomou, se passou mal, se não passou. Aquela semana inteira era relatada, fazia-se um relatório e mandava para o Xandão, toda semana. Então ele foi acompanhado, assim, não tem lugar melhor para acompanhar a saúde do Bolsonaro do que dentro da cadeia, inclusive. Né? Não é só uma questão legal, não, é inclusive uma questão de saúde mesmo, porque em casa ele não tem um médico 24 horas por dia. Né? Ali, ao alcance de 2 minutos. É o tempo de chamar o camarada chegar. Não tem isso em casa. Tem conforto, né? Tem luxo, né? Tem tranquilidade, né? Tem gente para colocar comidinha na boca, né? Mas não é isso que diz a lei de execução penal num caso como o do Bolsonaro. Ele tem que voltar para a cadeia, e é isso que a gente espera que aconteça a partir de hoje, né? Dessa decisão que sai hoje do Alexandre de Moraes. Ele deu 48 horas para a PGR se manifestar a respeito da arma, porém, o prazo vence na sexta. E nessa quinta-feira é que vence o prazo da prisão domiciliar humanitária, como chama. Agora sim, você vê até a palavra humanitária aparecer nas manchetes de jornal, né? Prisão domiciliar humanitária, para tentar tornar humano o que não é humano, que aquele ser não é humano, né? Não tem nenhum sentido de empatia, de tolerância, de amor ao próximo, não tem nada, nada, né? Então, mas assim, e aí, falando estritamente sobre a lei, tem que voltar para a cadeia, tem que cumprir pena. Até quando a gente vai ficar segurando essa situação de dar conforto, dar luxo para um cara que tentou dar um golpe de Estado, que planejou o assassinato de 3 pessoas? Quando é que a gente vai fazer esse sujeito cumprir a pena do jeito que ele deve mesmo? Né? Então, já tem a dosimetria e a lei da dosimetria que daqui a pouco vai acabar vigorando, porque a PGR já falou que é a favor. Então, daqui a pouco o STF vai ter que votar isso aí, vai acabar, porque parece que teve um acordão mesmo, vai acabar mantendo a dosimetria do jeito que ela foi aprovada no Congresso Nacional. Ou seja, diminuindo as penas dessa turma de golpistas. Então, já é mamata demais. Agora está na hora de Bolsonaro voltar para a cadeia. É isso, gente. Boa, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Um abração bem grandão, ó, bem grandão para você mesmo. Valeu e tchau.